Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre o Ficus altissima, essa variedade de ficus com folhas verdes brilhantes, fluorescentes. Vem conhecer um pouco mais sobre essa planta aqui, então fica comigo até o final desse vídeo. Também vou replantar esse ficus aqui em um novo vaso. Acompanhe esse conteúdo para você não perder as dicas dessa planta, sobre as características dela, mas também para o replante. Se você é nova ou novo aqui no canal e chegou por esse conteúdo, se ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para você sempre acompanhar os novos vídeos aqui do canal. Se você gostar do conteúdo também, comenta para eu saber o que você achou e não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas. Esse aqui é o Ficus altissima, para quem não conhece, essa é uma variedade de ficus que não é um Ficus elástica, então ele não é como o Ficus elástica rubi ou como o Ficus elástica burgundi, por exemplo, mas ele é um ficus que é muito mais próximo e mais parecido em relação a características genéticas com um Ficus bengalensis, que é um ficus diferente. As folhas aqui não são tão lisas e brilhantes quanto as folhas de um Ficus elástica, por exemplo, mas elas também têm o seu brilho próprio. E nesse caso aqui, essa é uma planta também bem iluminada, com coloração até fluorescente. Essa é uma planta muito vistosa e é uma variedade de ficus que também traz um diferencial, né, para sua decoração, para o seu ambiente ou para sua coleção de ficus, né? Por exemplo, essa minha planta aqui já tem 2 anos, ela é muda do meu ficus matriz, que eu vou colocar uma foto aqui na tela para você, que é uma planta que quando eu comprei já era uma planta com muitos anos de produção, uma planta em formato de mini árvore toda ramificada, que provavelmente, né, obviamente passou por muitas podas, por um longo cultivo. Então essa planta aqui tá nesse vaso atualmente, relativamente pequeno. Ela tem esse tronco ali, ela já foi uma muda, como eu disse, uma muda que eu gerei a partir da matriz. E ela tem essas folhas mais antigas, ó. As folhas mais antigas, elas têm primeiro o formato. Ela tem esse formato aqui, ovalado, com as pontas mais afinadas. Elas também são mais finas, têm um aspecto de cartolina, mais ou menos. Elas não são tão coriáceas quanto as folhas do Ficus elástica, por exemplo. Ela tem essas nervuras aqui e a variegação. A variegação dessa planta é um caso à parte, porque diferente de um Ficus elástica, por exemplo, que tem essa variegação, ó, que surgem essas folhas nesse formato, uma variegação bem definida e que permanece na planta mesmo nas folhas mais antigas. Aqui não, aqui as folhas mais novas tendem a ter mais cor, uma coloração mais viva, porque essa cor aqui inclusive é fotoestimulada, ou seja, ela é estimulada pelo sol e também pelo calor. E nesse meu caso aqui dessa planta, ela gerou essa folha com variegação total. Então olha para você ver, tem esse verde mais escuro, que é a cor mais normal, mais natural da planta, e esse verde mais claro aqui é a variegação, que é a mutação genética, e aí ela é instável, ela geralmente se manifesta em cada folha de um jeito. Então algumas folhas terão um pouco de variegação, algumas ao redor, nas bordas, e também pode fazer variegação total, como nesse caso. Isso aqui, mais uma vez lembrando, isso aqui é estimulado pelo sol. Então, se a sua planta não está com muita variegação, vale a pena colocar ela em um local mais ensolarado para ela gerar folhas mais variegadas. E como eu disse no caso do Ficus altissima, quando as folhas vão ficando mais antigas, essa parte mais amarelada vai escurecendo. Então as folhas vão ficando mais verde comum também, ó. Olha aqui para você ver, isso aqui foi queimadura de sol, então às vezes acontece, né? Nos últimos meses aqui no Brasil tem feito muito calor, o sol também está muito forte, altas temperaturas, então a planta queimou. E lembrando, é sempre bom ressaltar aqui que Ficus é uma árvore, então o Ficus altissima, assim como o Ficus elástica, se plantado no chão direto, ele vai passar de 20 metros de altura. É uma planta com um porte muito grande, muito gigantesca. Então não planta uma planta dessa no chão se você não tem espaço. Só aconselho plantar isso aqui no chão se você tiver um terreno amplo, né, com muito espaço, porque uma planta dessa aqui
o que ela tem de altura, ela também gera de raízes. Então, se ela ficar com 20 metros de altura, também gera 20 metros de raízes para baixo. Então, muito cuidado com encanamentos, com fiações, com tubulações e até mesmo com construções, com casas e edifícios em geral. Então, não planta uma planta dessa em qualquer lugar. É ideal manter ela em vasos e aí você pode ficar tranquila, porque uma planta como essa vive por muitos anos em vaso, ela fica super bem. Eu aqui tenho alguns exemplos de ficus com até 5 anos em vaso, então eles vivem muito bem, a gente vai fazendo manutenção também quando necessário, então fica super bem. E a planta, né, fica com as raízes também mais controladas, além de crescer bastante. Então, o Ficus altissima é essa planta aqui e hoje eu vou replantar ele em um vaso maior. Ele está nesse vaso aqui e eu vou plantar nesse que é um pouco maior do que o que ele está. Lembrando que também não precisa ter muita pressa para replantar um ficus, né? Ele fica bem em vasos pequenos, como eu sempre falo. Então, desde que você garanta água, né? Regas constantes, abundantes, aqui muita umidade no substrato, e também desde que você faça adubação na sua planta, ela vai permanecer bem em vasos pequenos por muito tempo. Mas esse aqui já tem quase 2 anos que está plantado aqui, então agora eu vou fornecer um vaso um pouco maior para ele, até porque a planta também está crescendo, então ele já tá quase com 1 metro ou um pouquinho mais, então um vaso maior também garante maior sustentação e estabilidade para a planta, então por isso também eu vou replantar. Aqui não tem muito segredo, você pode usar o vaso que você quiser, do tamanho que você quiser, desde que seja um pouco maior do que o vaso atual da planta. Então eu vou usar esse vaso aqui com muitos furos. Eu também vou colocar um pedaço de TNT aqui no fundo, só para fazer aquela barreira para o substrato não ficar saindo pelos furinhos do vaso. E aí eu vou utilizar aquele substrato também de sempre, que eu já uso em todas as plantas, principalmente para os ficus, que é esse substrato aqui, a base de casca de pinos triturada e decomposta naturalmente. Ele é bem soltinho, bem poroso e favorece o crescimento das raízes da planta. Então vou começar colocando aqui uma boa quantidade aqui no fundo. Faz uma camada. Também tem uns pedaços de casca de pinos aqui, que é muito bom para o substrato ficar mais poroso. Então preenche o fundo do vaso, faz uma camada. E agora eu vou tirar a minha planta desse vaso onde ela está. Se você quiser, pode tombar aqui o vaso um pouquinho e puxar, que sai com facilidade. Aproveita para observar como estão as raízes. A minha planta está totalmente enraizada aqui, então realmente um vaso maior vai ser bom para ela. Vou colocar mais um pouquinho de substrato aqui no fundo para ficar mais alto. Foi tudo. Pera aí. Tirar mais um pouco. Agora sim, coloca a planta. Aí você organiza, centraliza sua planta no vaso, né? Ela estava um pouco mais para o lado, então agora eu tenho que centralizar só para ficar esteticamente mais charmoso também, mas não tem muita importância. E completa aqui então com o restante do substrato. Pronto, replante finalizado. Esse então é o Ficus altissima. Então a planta ficou assim após o replante, nesse vaso já bem maior, onde ela poderá enraizar um pouco mais e crescer, mas lembrando que agora ela pode permanecer por muitos anos aqui nesse mesmo vaso, só mantendo os cuidados, porque isso aqui está favorável para ela ficar por muitos outros anos. Então agora a planta vai continuar crescendo. Em breve eu também farei uma poda nela, também para ir já construindo ramificações e formando uma copa também do estilo da planta matriz. E para quem ficou na dúvida, essas folhas que queimaram aqui, ó,
elas já cicatrizaram, não tem problema, pode manter na planta, não precisa cortar, porque se a gente tira uma folha dessa, ó, ela acaba fazendo diferença na formação, na composição da planta, porque vai ficar um buraco aqui, né? Então deixa as folhas, depois quando a gente podar, a gente pode retirar essas folhas aqui todas de baixo e deixar a planta continuando a crescer, mas ó, é um efeito muito bonito e também as queimaduras só estão de um lado da planta, então dá para virar o vaso também e ir escondendo. Então a planta ficou assim. Agora me conta nos comentários, você já conhecia o Ficus altissima? Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, comenta para eu saber o que você achou, compartilha com outras pessoas, não esqueça de se inscrever. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, um abraço para você e até o próximo vídeo.